demais. Ó, tava aqui o Valu, eu olhei pro Valu, vi o Valu certo sorriso na face, porque mais uma aliviada na folha. O Cifuentes está fora. E pelo que me consta, Valuzeiro, eu acho que você também sabe disso, não era um salário baixo, era um salário consideravelmente alto. E é mais um que o Cruzeiro consegue, abrir mão principalmente para ter um alívio na folha. Eram valores importantes, né? Um jogador realmente que eu pensei que fosse contribuir com o Cruzeiro, fosse ajudar, né? Talvez não tanto quanto o Barreal hoje ajuda, mas fosse ajudar, fosse contribuir. Exemplo, o Vidalba tem ajudado. É um jogador que não é titular, mas entra e consegue ajudar. O Cifuentes, ele teve oportunidades, é importante lembrar o torcedor, ele teve oportunidades com o Nicolas Camon, teve oportunidade com o Seabra e um pouco menos. E às vezes que entrou, teve uma partida realmente que o Cifuentes entrou contra o Atlético Goianiense. O jogador entra aos 40 minutos da segunda etapa. E ele entrou de uma forma assim, sabe, completamente desligado. Parece que ele não sabia onde estava. E tanto que desde esse jogo até o momento que ele foi servir a seleção do Equador pela Copa América, ele não foi sequer relacionado mais pelo Seabra. Então, é isso. O jogador tem que se conformar, né? Tô do lado aqui, o Mancini pode falar muito melhor, né? O jogador ele tem que se conformar com algumas situações. Parece que acabou acontecendo... Claro, isso não é a vontade do atleta, mas às vezes é preciso... As coisas já estavam difíceis dentro de um cenário onde o Cruzeiro tinha no meio campo Romero, Lucas Silva, Ramiro. E depois, quando o Cruzeiro traz todos os volantes que trouxe, né, principalmente o Matheus Henrique, o Wallace e o Peralta também, que é um jovem com potencial, estava na cara que, se ele não estava conseguindo ser relacionado com o grupo anterior, agora as coisas ficariam muito difíceis para ele, que ele tem um bom segmento na carreira. Eu tô com o Valu quando o Valu fala que esperava um pouco mais desse atleta. Eu também. Pelo histórico que ele tinha, pelo que ele vinha apresentando, pela história dele até na própria seleção de base, né, do Equador. E acabou que não rendeu nada, absolutamente nada. Foram 12 jogos que o torcedor do Cruzeiro em nenhum momento, que a gente sempre fala muito de recortes, de vamos pegar um trecho. Cara, não tem recorte dele pra gente lembrar de forma positiva. Ou seja, ele parece que ele veio passear aqui em Belo Horizonte. Ele simplesmente passou pelo Cruzeiro. Não foi aquele cara que, quando a gente fala assim, o fulano de tal vestiu a camisa do Cruzeiro. Não. O Cifuentes ele vai ser lembrado por ter uma passagem pelo Cruzeiro. Foram 12 jogos nesse período, nenhum como titular, não teve nada a acrescentar à equipe do Cruzeiro e não mostrou absolutamente nada em nenhuma das posições que tentavam colocar ele. Thiago, o Mancini é gestor do Aimorés de Ubá. Quem é de Divinópolis se lembra bem, né? Tradicionalmente o Aimorés disputava vários jogos com o Guarani, lá no Farião, quantas e quantas vezes, ainda garoto, década de 80, a gente ia lá assistir. E aí o Mancini, eu quero ver ele depois, mas quando você está num clube que é uma zona que não existe critério para contratação, o cara chega e fala, eu gosto do jogador tal, traz aí, e aí normalmente os clubes associativos isso acontece muito, para agradar alguém, você traz um atleta que por vezes o cara não tem bola, mas você traz para agradar, contrapeso de outras contratações e tal. Mas o Cruzeiro que contratou o Cifuentes não era o associativo. E usa de muitos critérios para contratar, são muitas análises feitas, porque os caras lá, o Cruzeiro tem um cara lá que é o Rafa, que é sensacional, que é análise de desempenho, de mercado e tal. E ainda assim, cara, com todo esse cuidado, com todo esse critério, ainda assim... Mas já era o Rafa na do Cifuentes? Não sei se era o Rafa, eu estou dizendo que eu só exemplifiquei que ele é muito competente nas análises. O Rafa chega com o Pedrinho, não é? Não lembro. Eu acho que sim. Porque se for, não era ele. Mas, cara, assim, eu não vou... Eu tô sem força pra brigar hoje, já tô me recuperando. Mas é mais uma, né? É mais uma da turma que tava aí antes. Então, assim, eu sinceramente não gosto do Cifuentes, não gostei do que ele apresentou aqui. Acho que vai fazer falta nenhuma ao Cruzeiro. Você tá... Eu lembrei daquele áudio da transmissão que o cara fala que tá debilitado.
Tá debilitado. Aconteceu lá no futebol gaúcho. Jogou busca futebol aí. hoje ou não? De manhã não? Não, Achei que tava Tá, cansado, não, ele tá fadigado. debilitado, ele tá debilitado. Ah, é? Tá à base Mal do tá à base cacete. de... Repoflor, eu tô na base de Repoflor. Ah, é? Gatorade. Ah, Não, não é isotônico. Gatorade não, irmão. Gatorade é marca. Ah, eu falei Isotônico. Repoflor também. Tava com uma Ô, gastroenterite Mancini, ontem. mas isso me chama a atenção, cara. Porque é o seguinte, se você, antes de contratar um atleta, você busca todas as informações do atleta, você tem você pega ali todos os números do cara, você faz uma análise criteriosa, tem um monte de gente que discute e tal, e ainda assim, cara, os erros são muito maiores que os acertos. É, exatamente. Mas isso é muito relativo às vezes, Everton, porque às vezes você faz um mapeamento desses atletas, né, de característica, de perfil de atleta para um clube, né? Então, às vezes, o atleta também chega no clube também, às vezes se acomoda também, está vindo do Equador, vindo para o Cruzeiro, vai ganhar 10 vezes mais do que ganhava no Equador, está em Belo Horizonte, cidade boa dessa, o cara às vezes senta no contrato dele também, não quer também, às vezes, procurar daqui para a Europa, entendeu? Às vezes acontece muito isso. Me disseram que ele era muito introspectivo, muito tímido. Isso é um problema, né, Um Mancini? problemaço, ainda mais no dia de hoje, né? Os atletas hoje, eles são muito questionadores, Everton. Os atletas da minha época, com relação a hoje, eles são muito mais questionadores, tá? Eles perguntam, por que jogar no 4-4-2, professor, do que jogar no 4-3-3? Na minha época, antigamente, o treinador mandava você subir o muro, você subia, dava uma cabeça na parede, você dava. Então, hoje, eles são muito mais questionadores. Se você é introvertido demais, você vai perdendo espaço, né? Então, às vezes, o Cruzeiro analisou bem ele, achando que o perfil adequado para o Cruzeiro, o atleta chega aqui, não rende, não consegue mostrar aquilo que ele, o seu potencial, acho que devido a essa questão também de chega, senta no contrato e não tem ambição de poder daqui alcançar novos voos. E ele tem se tornado um nômade, né? Assim, ele estava no Rangers da Escócia, não estava sendo tão utilizado, o Cruzeiro vai atrás dele, ele vem para cá e agora do Rangers ele vai ser emprestado do futebol grego. Então, também tem alguma coisa também quando o atleta, né, Mancini, às vezes vai... Claro, eu penso que nenhum jogador quer isso para a carreira dele. Isso é ruim pro Mas ele jogador. tem que... Ele é um jogador jovem ainda. Mas não tem essa de que ele é muito introspectivo, que é tímido pra caramba? Extremamente. Mas é um momento importante para a carreira dele realmente fazer. Por que eu não estou conseguindo fazer uma temporada por clubes? O clube que detém o meu passe não quer contar comigo? Eu acho que é um momento Fazer do uma jogador análise pessoal. reflexão, exatamente. Reflexão. Porque quando você chegou na Itália, desceu do avião, chegou e foi primeiro dia de clube. Uma situação que deve ser muito... Pô, você está em Roma, cara. Deve ser... Mas você chegou com suporte lá, né? Você tinha outros brasileiros lá em Roma. O futebol italiano, na minha época, ele era muito cheio de brasileiros. Então, isso facilitou demais a minha adaptação lá, né? É diferente de você ir para o leste europeu. Você vai para a Ucrânia, você vai para a Rússia. Você chega lá, uma língua totalmente diferente, país super frio. Então, a minha chegada em Roma ela foi bastante tranquila, por esse detalhe aí da questão de ter vários brasileiros, né? Uma coisa também que eu falo, é a questão da cabeça. Eu vim aqui, saio de Belo Horizonte, eu vou para a Itália, eu quero fazer história aqui. Acho que você vai com esse propósito, acho que você vai com essa Mas você teve um preparo psicológico lá, ou é uma questão de personalidade mesmo? A minha personalidade é assim. Mas esse que é o problema. Não todos são assim, né? Eu já cheguei com essa mentalidade, falei, poxa, eu vou chegar aqui é outro futebol, eu tenho que melhorar principalmente taticamente, uma coisa que eu melhorei demais da água para o vinho. Chego na Europa lá totalmente torto, errado, taticamente muito abaixo, mas ali eu fui melhorando a questão tática. A partir do momento que eu melhorei a minha questão tática, fui melhorando a minha questão técnica, você vai jogar ao lado de jogadores acima da média, você também melhora. E as coisas foram fluindo naturalmente. E uma cabeça muito boa, muito centrada. Acho que quando você vai com a cabeça centrada naquele objetivo, daquilo que você quer, você consegue. Eu quero daqui a pouco falar sobre essa questão psicológica com você, a importância disso, porque é uma coisa que eu defendo muito. Acho que nossos atletas olímpicos, eles sofrem muito com isso, mas não só os olímpicos, não, em geral, que parece que a gente tem sei lá, esse lance do nosso jeito de ser, do brasileiro, que é muito calor humano, muito coração e emocional. Tal. Eu acho que isso impacta na questão emocional, na hora das decisões, sabe? Não sei, daqui a pouco eu quero te perguntar.